Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é atriz, jornalista, escritora, está com a gente na Pax há 30 anos e hoje ela vai falar sobre um tema interessante, ressentimento. Vamos lá? Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a querida Jane Ribeiro, que vai estar compartilhando a energia das divindades femininas. Esperamos vocês, ok? Tá uma chuva aqui, raio, trovão. Estou num outro lugar que é para garantir que a internet vai estar funcionando para a gente conversar com a querida Marilu Martinelli. E nessa semana nós estamos celebrando o bem-amado Mestre Saint Germain. Agora no sábado, dia 18, nós estaremos lá na Pax. Das 10 às 14 horas nós teremos as salas para meditação, é 1 quilo de alimento. E das 11 a 1, celebração lá no salão principal, comigo, o Bueno, a Jane, a Marina, a Sloane, a Valquíria, o Albano e o Gilson Pires, tá bom? E vocês que sentirem o chamado para estarem lá conosco, para que a gente possa estar aí celebrando o bem-amado Mestre Saint Germain nesse momento tão importante de mudança e transformação planetária. Vamos dar boas-vindas a querer aprender tudo sobre o que não fazer, né? Para ficar nessa energia de ressentimento. Porque tudo que nós queremos é viver felizes. Oi, querida, tudo bem? Tudo, amor, e você? Também, graças a Deus. Estamos seguindo o Menina, que fluxo do chuva, hein? senhor chefe. É, nem É, me fale. é, é isso mesmo. Bom, amor, hoje nós vamos falar sobre ressentimento. Pois é. Você sabe por que eu pensei que era importante a gente falar? Porque eu acho que nós estamos vivendo mundialmente um ressentimento coletivo. Você vai dizer, como assim? Então, Como? o que caracteriza uma pessoa ressentida? O que definiria o ressentimento, né? Bom, na minha opinião, uma pessoa ressentida é uma pessoa que carrega uma brasa pegando fogo na mão e quer que o outro se queime. O ressentimento, ele nasce do quê? Ele nasce das nossas frustrações. Sim. O ressentimento, a gente poderia dizer que é um subproduto de idealizações não concretizadas. Ora, se você vive de idealizações, você é, antes de mais nada, uma pessoa que não consegue enfrentar a realidade, as múltiplas realidades. A sua realidade interior, a realidade dos seus sentimentos, a realidade que a vida lhe apresenta naquele momento. Então, o que vem a ser viver de idealização? Vem a ser viver alimentando frustrações, dores, Sim. mágoas antigas, não é? Sim. Ora, se você é alguém que se alimenta de, da dor, de frustrações e dos fracassos das suas idealizações, individualmente, você se comporta como? Você é uma pessoa que desenvolve um olhar sobre você mesmo, sobre os outros, sobre a vida, totalmente amargo. Eu diria que o oposto do ressentimento é o entusiasmo, é a fé na vida. É. Então, quando você individualmente desenvolve esse olhar de amargura, que o ressentimento te dá, você é movido a quê? A mágoa.
mágoa, uma má água. Pomba, você é quase totalmente água. É mais de 70% água. Então você se envenena Uhum. todo dia. Então você tem o ressentimento familiar, que geralmente caracteriza aquela pessoa que, ao falar da própria família, costuma dizer: eu nunca fui a favorita ou o favorito do meu pai, da minha mãe. Minhas irmãs, meus irmãos, sempre foram mais elogiados, porque ou eram mais bonitos, ou ganhavam notas melhores. Repare, é uma pessoa que diz: eu nunca tive uma festa de aniversário como meu irmão, por exemplo. Ela ali está dando para vocês sinalizações de que ela é um ressentido. O Uhum. ressentido familiar, aliás, como todos os ressentidos, são cobradores. E cobradores implacáveis. Por quê? Porque o ressentido acha que ele tem todos os direitos, que ele pode tudo. E que se a vida não der tudo, ele toma na marra. Por que que você tem direito a ter e eu não? Esse é o pensamento Tá. do ressentido. O ressentido relacional é aquele que você, como amiga, ou como colega de trabalho, ou como esposa ou esposo, vai contar uma coisa e ele diz: eu sou você não ficava tão animado ou animada assim, não. Você sabe que a vida não é fácil. Ele vai furando a bola, entendeu? Vai esvaziando a bola. O que você pensa que é para você conseguir fácil uma coisa que as pessoas fazem um esforço enorme para conseguir? Isso é um papo do ressentido. Sem falar que ele disputa o tempo inteiro com você. Porque na cabeça dele, você tem, ele não. Seja o que for. Então, o ressentido anda de mão dada com a inveja. Então, o ressentido é sempre aquele que diz: por que que ela tem e eu não? Veja como a vida é ingrata. Uns têm tanto e outros com tão pouco. Ela, evidentemente, está no rol dos tão pouco. Entendeu? Porque ela é coitada. Ela Claro. sofre vitimação aguda, essa pessoa. Quando ela casa, então, ela disputa com o marido, ou o marido com ela. Então, é o seguinte: por que que ele tem um sucesso profissional muito maior que o meu? Olha que troço Uhum. corrosivo. Então, se o marido chega, ou a esposa, contando sei lá, foi promovido, ou fez alguma coisa que lhe deu muito prazer, foi reconhecido como de qualidade o trabalho que ela ofereceu, o que ela espera? Que o outro acolha, lhe dê um abraço e comemore junto, né? Claro. Vamos comer uma comida mais gostosa, vamos celebrar. O que é que faz o ressentido ou a ressentida? Parece que foi bom, né? É um fura-olho, que é uma coisa terrível. E Não o é? pior é que é assim mesmo, né?
É assim, mas a gente precisa se reconhecer quando ficou prisioneiro do ressentimento. Por quê? Muitas vezes a gente fica prisioneiro e não sabe que ficou. Então, eu estou dando esses exemplos para a gente perceber as pegadinhas do ressentimento. Para a gente perceber como sair, não se deixar conduzir por essa força negativa terrível. E tem o ressentimento social. Esse é o seguinte: por que que ele ou ela progride, prospera socialmente, tem um reconhecimento social e eu não? O ressentido faz assim. Ele não fez nada para que isso viesse a acontecer. Ou seja, o reconhecimento. Por quê? Porque como ele é um cobrador, ele não doa nada. Porque ele raciocina. Para ela, a vida é fácil. Também, né? Vive rindo. Diz que tem um monte de amigo. Esse é o raciocínio dele. Ele não percebe que a alegria do outro, que a doação do outro atrai a abundância, a prosperidade, os amigos, o reconhecimento social. Claro. Ele não. Ele é o cobrador. Ele tem todos os direitos. Obrigações? Nenhuma. Imagina. A vida já exige demais de mim. Ele não percebe que é ele ou ela quem exige demais da vida das pessoas. E tem o perigoso. Lembra que eu comecei falando que o mundo está ressentido? Sim. Por quê? Porque o mundo apostou no projeto humano, educacional, econômico, social e político como um modelo perfeito, definitivo, que além de trazer progresso, traria valorização humana. Sim. O que aconteceu? Exatamente o contrário. Prometeram muito, entregaram muito pouco. E nós estamos vivendo um tipo de ressentimento coletivo que traz uma descrença muito grande. E além dessa descrença, provoca uma violência coletiva, perigosíssima. Ora, começa o seguinte: as ideologias terminaram. Eu não acho ruim, mas você não pode substituí-las pelo deixa acontecer. Liberdade não é libertinagem. Eu não estou falando só sobre o ponto de vista moral e ético, que já seria suficiente. Mas eu acho que o mundo se esqueceu de uma lição que São Paulo, Saulo de Tarso, nos dá extraordinária, que é tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Só o mestre mesmo, né, para dizer uma coisa com esse poder de síntese, não é carne, meus amigos. Sem dúvida. Como é que a gente sabe que está fazendo alguma coisa correta?
é quando minha consciência não grita. É quando eu não firo a minha consciência. E quando eu não firo a minha consciência, é quando o que eu desejo fazer não vai ferir você, não vai ferir o meu entorno, não vai ser prejudicial para a sociedade e, consequentemente, para o mundo. Sim. Ora, se eu me esqueço disso, desse meu diálogo íntimo, o que eu vou fazer? Dane-se você, dane-se o outro, dane-se a sociedade. Eu quero satisfazer aquele desejo que eu tenho agora. Eu não me preocupo com as consequências, com os efeitos. Uhum. Nada é mais violento do que isso. Porque isso é o que motiva o roubo. Seja o roubo de bater uma carteira, de roubar um celular, de assaltar uma casa, uma empresa. Seja o político se apropriar dos seus impostos destinados à educação, ao bem-estar social, à melhoria das cidades, à moradia, à saúde, à conservação do equilíbrio ecológico do meio ambiente, ele pega um. Por quê? Porque eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Ele esqueceu disso. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Esse Claro. ressentimento coletivo. O que fez, por exemplo, o Putin invadir a Ucrânia, se não ressentimento? Ele gostaria de ser o antigo czar. Ora, o que czarismo não existe mais. Quando a União Soviética terminou, as diferentes repúblicas que compunham a União Soviética ou ficaram independentes, e a Ucrânia foi uma. Sim. Ele não se conforma com isso. Ele é um ressentido. Sim. Porque a última coisa que o ressentido consegue compreender dentro da sua mente doente é perda. Verdade ou não? Uhum. Como é que, além de perguntar à minha consciência, eu posso saber se a minha atitude é uma atitude baseada na minha lucidez ou no meu ressentimento, no meu desejo desenfreado? Como é que eu posso saber? Eu pergunto a mim mesmo, já que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, como dizia São Paulo, e eu me pergunto, primeiro, né, vai ferir a mim? Vai ferir o outro? Mas outra pergunta que eu posso fazer. Eu quero, eu até posso, mas eu devo? Né? Sim. Importante. Aí é que está o X do problema. O ressentido, ele não pergunta para a consciência nada. Ele absolutamente não reflete. Tudo bem, eu desejo, eu até posso, mas eu devo. Não. Até porque você, eu, a sociedade, o mundo, o universo, Deus, são devedores dele. O que é que o ressentido é? Um credor, menina. Não é? Sim. Muito bem. O que é que o mundo está fazendo? Cobrando de nós o quê?
um sacrifício, uma vida sem sentido. Eu digo um sentido que nos movimente, que nos traga entusiasmo, que nos convoque para construir algo bonito, que faça bem a todos, não apenas a mim. Porque se for bom só para mim, não é bom o suficiente. Sim. Se eu somente, ou você somente, ou cada um dos nossos amigos que estão nos acompanhando, for próspero só, não é suficiente. É. Nós temos que ser geradores de prosperidade. Como se nós formos alegres individualmente, não é o suficiente. Uhum. Não é? Nós temos que ser promotores de alegria. Claro. Está sendo imposto por esse ressentimento mundial para nós uma forma de vida medíocre. E o pior, está nos fazendo predadores do nosso planeta. Nós somos os únicos seres que contaminam a própria casa. Pois é, um absurdo. Meus amigos, minhas amigas, Carmen, essa visão utilitarista, quer dizer, eu posso tudo, eu tenho direito a tudo. Se eu não ganho, eu vou lá e tomo, né? Está nos isolando uns dos outros. É. Então, por isso eu te falei que eu achava importante a gente falar do ressentimento em todos os seus aspectos e mostrar porque nós precisamos mudar individualmente para que o mundo mude. Uhum. Eu acho que o primeiro passo para nos libertarmos dessa onda de negativismo gerada pelo ressentimento, que, como eu disse desde o início, é resultado de idealizações, de certezas absolutas. Ora, se nós somos mutantes, a vida é tudo menos previsível. Como é que nós podemos dizer que encontramos a forma definitiva, ideal Sim. e absoluta, de convivência e de uma produção que traga prosperidade para todos, de uma ética que seja uma ética para todos, sem fazer com que o indivíduo, o ser humano, o não dividido, e indivíduo é isso, né? O que nos separa a consciência do espírito e muito menos a alma do corpo. Nós somos indivíduos, ou seja, um todo, não somos divididos. Então, como é possível que nós não sejamos a prioridade? Claro. Não é? Então, como é que a gente muda isso? Vendo o quanto nós, individualmente, precisamos nos olharmos de maneira um pouco mais generosa. Porque o ressentido não tem generosidade nenhuma. Então, o que ele faz? Ele faz com que você seja alguém de quem ele mesmo exige o impossível, porque ele não vive de apostar em coisas idealizadas. Você vai dizer, mas Sim. impossível não existe. É verdade. Impossível não existe. Impossível é o quê? É um freio que o medo puxa um freio de mão para dizer para você que você é incapaz.
O impossível é alguma coisa que deve terminar no momento em que você diz: ah, é? Eu vou lá e faço. Eu me preparo, vou lá e faço. Uhum. Então, o ressentido, como ele aposta em fantasia, ele é condenado à frustração. Ele é nutrido por dores antigas. Ele precisa, para se libertar disso, começar a ressignificar seus valores, a importância que ele dá às coisas. Porque ressignificar não quer dizer que você vai negar o que você viveu. Não. Claro. É você perguntar para você mesmo se aquilo que te causa dor e que você alimenta com tanta raiva, se acontecesse agora, teria o mesmo peso, a mesma importância? Será que você não está agarrada a um cadáver? Que você não deixa que ele descanse? Você quer que ele fique insepulto só para você dizer quanto você é coitado? Quanto você é coitado? Será que não? É aí que começa a você perceber Uhum. quanto tempo você não acredita realmente em você, no outro, na vida. Quanto tempo você não olha, por exemplo, para a generosidade da natureza, um pôr do sol, um amanhecer, e você se deslumbra. É. Quanto tempo você não olha para o céu? Por exemplo, quanto tempo você só olha para baixo, para o próprio pé? Aí o ressentimento vai perdendo espaço. Ele vai É. enfraquecendo. Porque você percebe que você é um algoz de você mesmo. E um algoz impiedoso de você mesmo. Aí você começa a rever. Ou seja, você vai descontaminando o seu olhar de ressentido e vai olhando para você. Olha, até que eu tenho qualidade sim, mas por que que eu não as ponho em movimento? Por que que eu não Sim. crio um projeto de vida que seja bom para mim, que seja bom para os outros, que eu seja uma pessoa que faça falta? Porque quem vai sentir falta de um ressentido? De alguém que Ninguém. você não é. Você não pode trocar os seus sonhos, você não pode trocar suas vitórias com ela, comungar alegrias, momentos de conquistas, felicidade. Não pode, porque a outra está sempre dizendo: ó, oh, vai devagar, viver não é mole, não. Quer dizer, quem quer ficar junto de uma pessoa dessa? É. Ninguém. Então Ninguém. ele vai ficando cada vez mais em si mesmado. E não percebe que é ele que afasta ele dele mesmo. Porque quando você é um ressentido, você é alguém egocentrado. O mundo gira ao meu redor. Claro. Né? Quando eu sou um egocentrado, eu me esqueço que eu
não sou o meu ego personalidade. Que quem eu sou precisa estar em contato, que é o meu eu superior, constante com a fonte geradora de toda a vida. Ora, quem que me dá alegria? Quem que me dá entusiasmo? Que é o oposto do ressentimento. Porque o entusiasmo é a fé da vida. Fé no hoje, no que virá. Né? O entusiasmo em Deus, com Deus, né? É aquela força em nós que desenvolve o otimismo. Ora, o otimismo não é você ser um bobo alegre, é você focar no lado luminoso de tudo. Não é negar a escuridão. Não. É saber que uma luz, quando ela entra num quarto escuro, ela não é uma luminosidade incandescente, mas breu não é mais. Claro. Portanto, uma luzinha, você pode dizer assim, porque os sentidos dizem isso. Que adianta fazer alguma coisa? Que adianta? Eu vou lá, eu sou o quê? Uma lamparina? Por isso que eu estou dizendo, você pode ser uma lamparina mesmo. Mas se você entrar na escuridão com a lamparina, na escuridão ela não é. Mas, e aquela lamparininha vai obrigar uma reorganização daquele espaço. Claro. Ou não. Assim somos nós. Quando somos vítimas do ressentimento, e nós estamos vivendo um momento não só planetário, mas um momento familiar, social, que nos influencia muito a não acreditar, a reclamar. Olha, reclamar, clamar 2 vezes. Quer dizer, não basta se queixar uma, né? Tem que se queixar 2, 3, 4 mil o tempo inteiro. Mas você acredita que o ressentido tem cura? Claro. Ótimo. O primeiro movimento é ele pensar se essa dor antiga que ele cultua com tanta raiva, porque o ressentido odeia com uma intensidade imensa. É tamanho o ódio que ele começa a restringir o espaço do amor de uma maneira impressionante. E como o amor é o que você é, sim. Como dizia Sai Baba, somos encarnações do amor, a energia que tudo cria, né? Que tudo mantém, que tudo transforma, e você fica longe, destacado. Você está sendo anti você. Claro. Anti o outro, anti a vida, negando o princípio divino, o seu gene divino. O ressentido começa a se curar. Como eu disse anteriormente, primeiro passo, eu estou sofrendo tanto, alimentando tanto essas coisas. Se elas acontecessem agora, eu teria dado o mesmo peso, a mesma importância? Ou eu estou andando de marcha ré? Eu olho sempre pelo retrovisor. Eu não olho pelo para-brisa. Aí você começa a se curar. Sim. Porque você começa a ver, você está se retroalimentando de coisas que hoje para você não têm a mesma importância. É verdade. Que impedem
você de viver a plenitude do seu momento, que está lhe privando de ser feliz. Felicidade é uma virtude. Felicidade não depende do que você tenha. Sim. Não. A felicidade é uma ressonância interna. Às vezes você encontra uma pessoa que tem muito pouca coisa material. Uma pessoa que more numa casa muito humilde ou numa tapera que seja. E você vê que ela é feliz. Uhum. E muitas vezes você não é. E você tem 1000 coisas. Por quê? Porque você está procurando respostas fora, né? Soluções fora. Quando não adianta, não existe outro caminho, tudo é dentro. Uhum. É dentro de nós que nós vamos encontrar todas as respostas e que vamos dar condições para que tudo de bom, de próspero, de bonito, aconteça para nós. Claro. A cura do ressentido, Carmen, começa por aí. Mas ela passa por uma revisão do que foi que disparou dentro de mim essa negação da vida. O que fez com que eu me amesquinhasse tanto que a minha maior alegria é a minha vingança. Por que que eu tornei a minha vida uma coisa tão estreita? Pois é. Quando o ressentido percebe o desperdício de vida que ele está causando para ele, Uhum. quantas oportunidades de conseguir o que ele tanto queria um dia, mas que em nome de não ter tido a coragem, a disposição de conseguir através da autodescoberta, de disponibilizar em si e oferecer à vida seus talentos. Não existe ninguém que não tenha talento. Claro. Não existe. Até a formiguinha. Ela tem um talento extraordinário para organizar o formigueiro. Você tem uma sociedade mais equânime, mais bem organizada do que o formigueiro, um cupinzeiro, por exemplo? Por quê? Porque a vida estabelece ordens. Sim. E a ordem humana é a ordem da generosidade, do compartilhar, de olhar para si mesmo com generosidade, com carinho. Porque se você não tem uma autoestima, olha, eu não estou falando de vaidade, nem da prepotência e do orgulho. Bom, eu sou muito melhor, eu arraso, eu tenho direito a tudo. E como eu não tive, tome ressentimento e raiva do outro, né? Não. A autoestima é no que a vaidade, a prepotência e o orgulho devem se tornar. Sim. Por quê? O que é a autoestima? Veja bem, eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que alguém sabe mais que eu. Eu sei que eu não posso ter tudo, que alguém sempre terá Uhum. mais que eu. Mas isso faz de mim alguém menor? Não. Não.
né? Faz de mim aquela partícula sem a qual o todo não é o todo. É. Então, quando você tem autoestima, você investe em você. Não para que você se acredite mais que o outro. Não, mas que você tenha alguma coisa para oferecer ao outro e abre o seu coração para receber o que o outro tem para te oferecer. Porque se você coloca, né, na sua cabeça que você, eu já vivi o que eu tinha que viver. Não tem gente que fala isso. Às vezes uma pessoa de 30 anos ou menos, eu vi uma jovem de 25 dizer: menina, você está decretando a morte? Você tem 25 anos. Eu me lembrei agora e vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi muito interessante. Eu tinha dado uma aula de valores humanos para um grupo de 50 pessoas na Fundação Peirópolis em Uberaba. E uma das pessoas do grupo era um agrônomo. E ele estava fazendo um projeto numa fazenda próxima, porque lá em Peirópolis é uma região cheia de fazendas. Além do Museu de Antropologia e de Arqueologia, que pertence à Universidade do Rio de Janeiro. Embora seja em Minas, mas tem parceria com a Universidade Federal do Rio. Eles estavam desenvolvendo um projeto numa fazenda produtora de laranjas. E como eu tinha falado da interdependência, ele disse: eu gostaria, Marilu, de mostrar isso no Laranjal. Posso? Eu falei: mas é evidente, que coisa boa, vamos lá. Como é uma fazenda próxima, fomos todos. E ele foi explicando como é que todas aquelas árvores se nutriam subterraneamente e se defendiam, Carmen, de doenças, avisavam a presença de predadores. Olha que coisa impressionante. E ele ensinou e mostrando que tinha uma, dentre uma dúzia, assim, onde nós estávamos mais próximos, estava secando. Ele disse: num grupo tem sempre aquela que se nega a fazer parte. É que acontece, as demais não a nutrem. Não que não queiram. Foi ela que se afastou. Olha que coisa louca, Carmen. Amigos, veja bem, o ressentido não é essa árvore que disse: eu não quero fazer parte. Pois é. Quer dizer, você se condena a uma morte prematura, né? Uhum. Você se torna dispensável. Claro que ninguém é insubstituível, mas enquanto você tiver vida, não seja dispensável. Seja alguém que faz a diferença. Lógico. De quem as pessoas vão sentir falta. Não é? Porque você pode dizer assim também: eu sou uma gotinha no oceano. Mas sem a sua gotinha, o oceano não é o mesmo. Então, a cura do ressentido é ele começar a perceber que ele é único. Que só ele, como só cada um de nós, tem
condição de oferecer a si mesmo, ao outro, ao mundo, a sua peculiaridade. Sim. Aquilo que só você tem e que só você pode oferecer. Por isso você faz a diferença. Claro. Não é? Vamos Eu? colocar isso bem no cotidiano da gente? Bom, você foi na casa de uma amiga, ela fez uma determinada torta, que foi uma maravilha. Você pediu a receita, ela generosamente deu a você. Quando você repetiu, estava ótimo, mas não era a mesma. Você nunca disse isso? Nossa Senhora, é a mesma receita. Uma delícia. Mas sei lá, parece que a dela tinha alguma coisa. Uhum. Nunca aconteceu. É, já. Ou então, a nossa mãe fazia uma determinada coisa, não precisa ser comida, um arranjo de flores, ou costumava colocar a mesa no Natal de uma determinada forma. Só ela era. Ou você, ou sua irmã, só você ou ela que faziam aquilo. Vai ter sempre alguém que conhecia a família, que frequentava, que vai dizer: não posso me deixar de lembrar da carne. Eu sou uma. Quando você me convidou para ver a quantidade de árvores de Natal que você tinha prazer de compartilhar com quem você queria bem, e que você fazia questão que fossem diferentes, que trouxessem alegrias. Era sempre que você trazia dos Estados Unidos, ou quando você fazia alguma viagem. Por quê? Porque você queria trazer alegria. Você acredita que muita gente fazia isso? Eu acho que não. Eu acho que era uma peculiaridade sua. É. Era uma Tem gente que diga. maluquice, porque eu ainda falo. São 32 árvores de Natal. É, quantas pessoas conhece? Tem gente que não faz nenhuma. Ah, mas eu adoro, é luz, né? Eu acho que temos que celebrar, né? Querida, eu estou de acordo com o absoluto. É, Mas você acha que um ressentido celebra? imagina. Não. Sabe por que ele não celebra? Porque uma celebração exige comemoração, com Sim, memória em ação. O que ele vai buscar na memória se não dor? sim. Ele é um ressentido. É. Ele não vai buscar memórias luminosas, memórias alegres, memórias prazerosas. Não. Ele é alguém que diz sempre mas. Ele é o que tem sempre um mas, um porém, entendeu? Por exemplo, como você me visitou e me convidou para visitar sua casa pelo Natal, e outras pessoas, você certamente o fez. O ressentido chegaria lá e dizia: muito, muito bonito, mas não sei para quê. Sabe? Porque Sei, eu já fiz isso várias vezes. eu acredito, é o ressentido. Você gasta tanto tempo fazendo tudo isso. Eu tenho prazer, eu adoro decoração, adoro. Tive floricultura, amo natureza, amo o bicho. É minha forma Mas de respeito, entre aspas, né? mas ele primeiro, que ele tem diante da beleza, não a nossa posição
e o de encantamento. Sim. É uma palavra linda. Vamos dizer assim, é quase, é, se diz em português, mas a origem é espanhola. Um alumbramento, é mais do que um deslumbramento. Né? Sim. A gente tem, ele não, a beleza agride. Ele nega. Ele nega. Sim. Porque a beleza vai libertá-lo daquele mundinho pequenininho, sem motivação, sem entusiasmo, sem cor, sem brilho. Então, ele tem que diminuir aquela beleza, porque ele se sente ameaçado. Uhum. A cura começa quando ele desveste as couraças, uma por uma, que nem uma cebola. Entendeu? Para chegar Uhum. no núcleo. Aí ele se reencontra. Aí ele deixa de ser um ressentido para ser alguém que se predispõe a sentir novamente. Porque o que é ressentir? É ficar sentindo uma coisa que você sentiu algum dia o tempo inteiro. Claro. E no caso do ressentido, é sentir alguma coisa de dor, alguma coisa ruim. Não é? Ele Uhum. começa a se curar quando ele começa a despir as suas armaduras e começa a enxergar a sua própria beleza, o seu núcleo luminoso. É um milagre nascer humano. O nosso sagrado nascimento não pode ser reduzido a ódio. Claro. E a pior, a cultivo de ódio. Repara como esse ressentimento generalizado ele aparece nas redes sociais. Como as pessoas agridem umas às outras quando elas não correspondem às suas expectativas. É o ressentido. Não é? Uhum. Eu vi... Fantasia alguma coisa e quando a pessoa não fala, né? Exato. Você nem sequer sabe que ela imaginou o que ela imaginou sobre você, você não vai corresponder. E tem uma coisa pior. Quem vive de expectativa, né, está se condenando a sofrimento, isso sem dúvida nenhuma. Isso é a base do ressentimento. Eu ouvi a Xuxa, que fez agora 60 anos, ela deu uma entrevista e ela disse que nas redes sociais estavam atacando ela, que ela tinha que fazer plástica, que ela tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Sabe por quê? Porque o ressentido, ao aceitar que a Xuxa está envelhecendo, tem que aceitar que ele também está. É claro. Ele não é fã dela. Ele não é mais, ou ela, aquela menina, aquele menino. Ela e ele devem estar sessentões como a Xuxa, que, aliás, está muito bem. Está linda, sempre. Mas não. Porque aceitar que ela está com uma ruga a mais 3 ou a minutos. menos, não é? É a que ela também, ou ele também está. Como o ressentido vive no passado, né? É como eu disse, ele anda com marcha ré. E a felicidade incomoda. Ó, a gente tem 3 minutos. A sua mensagem. Então,
eu gostaria que nós ficássemos atentos a essas pegadinhas do ressentimento. E se você detectar alguma delas, essa coisa de pensar sempre na dificuldade em vez da possibilidade, não viver plenamente a alegria, a beleza, a necessidade de ver o defeito do outro e não a qualidade, isso é ressentimento. Então você começa a se curar. Porque como você criou a doença, você vai criar a cura. Eu espero que você tenha coragem de olhar para você mesmo com amor, não com dureza. E constate, se houver algum ressentimento, você constate que aquilo não é mais seu. E que a partir dali, você se liberte e viva. Viva a vida plenamente. Você não veio aqui para molhar o pé no riacho, você veio para mergulhar no mar da vida, no rio da Amém. vida. Eu gostaria de ter sido útil de alguma maneira. Espero que sim. Carmen, que bom beijo. Obrigada, amei, foi lindo. Beijo, Marilu, muito amor, gratidão. Eu também. Gratidão, família Pax. Beijo.